E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui, Nova Concursos, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa. Você vai para a ESA, né? Então legal, quero fazer uma revisãozinha com você aqui, 4 assuntos. Me pediram para falar sobre 4 assuntos, alguns candidatos estavam com dificuldades, e aí perguntaram sobre esses assuntos. Professor, dá uma dica lá desses assuntos para a gente treinar de última hora aqui, antes de fazer essa prova, né? Fazer uma revisãozinha. Então vamos lá, vem comigo aqui, ó. O que eu preparei para vocês aqui? Claro que eu não tenho a gramática toda aqui, mas nós vamos falar de figuras de linguagem, que a banca adora perguntar figuras de linguagem. Aqui, ó. Então nós vamos ter essas figuras de linguagem, ó, são 27 figuras de linguagem. Você vai dizer, poxa, mas esse monte de figura de linguagem aí, então como é que eu vou fazer, né, para identificar esse monte de figura de linguagem aqui? Bom, eu vou trazer alguns exemplos, são as principais, tá? Então aí eu dou uma dica para você como é que você estuda. Por exemplo, metáfora, que indica o emprego de uma palavra fora do seu sentido original. Todo mundo já usou isso aqui, gente, ó. Olha lá, você é um doce de pessoa, né? Uma catacrese, por exemplo, que é o emprego de palavras fora do seu significado real, justamente porque não tem uma palavra apropriada para expressar aquilo que você pretende. Então você usa muito isso. Havia comentários interessantes na orelha do livro. Então, para não ter uma expressão específica para a orelha do livro, ele emprestou essa palavra aqui, isso é uma catacrese. Eufemismo, suavizar, a gente usa bastante isso aqui, ó. Ele passou desta para melhor, significa dizer que ele morreu, né? Então a gente suaviza, né, o contexto. Hipérbole, outra coisa que a gente usa bastante, que é o exagero, né? Olha lá, não vejo João há séculos. Claro que você não vê o João há séculos, é sentido de exagero, isso é uma hipérbole. Pleonasmo, outra coisa que se usa bastante, a repetição desnecessária de termos. Aí você usa até para realçar o sentido, não é considerado um erro, mas uma repetição. Ó. E rir o meu riso e derramar o meu pranto. Vinícius de Moraes, né, essa frase, ó, rir o meu riso. É chamado de um pleonasmo. Então o que você pode fazer aqui? Você pode pegar essas principais, né, entender essas principais, ou então você faz o seguinte, ó, né, você pode voltar aqui um pouquinho, deixa eu voltar. Pega qualquer uma dessas que você tenha mais dificuldade, e dá uma estudadinha lá, né, naquilo que pode. Você fala, pô, essa daqui, eu não sabia usar essa daqui, agora eu já sei. Tá? Mas as principais são essas aqui. Então, figuras de linguagem é um assunto que quase certeza que você vai ter lá na sua prova. Tá? É algo que eles vão explorar. Próximo, análise sintática, essa famigerada análise sintática. Eu vou trazer um que a galera me perguntou, o predicado. Análise sintática não é só predicado, mas um deles é o predicado. E muita gente tem dificuldade aqui, ó. Então, o que é um predicado? Ele tem a ver com o sujeito. Ele vai aparecer antes ou depois do sujeito, ele é algo que vai se referir ao sujeito, uma informação sobre esse sujeito. E uma das características do predicado é ter verbo. Essa palavrinha, o verbo, ela é uma palavra-chave, tá? Essa palavra-chave aqui, falei que eu apertei errado aqui, ó. Essa palavra-chave a gente tem que identificar o verbo como uma palavra-chave. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Então, prestar atenção no verbo. Olha aqui, ó. Porque a classificação do predicado, ela vai depender do verbo. Então, você tem lá um predicado que é verbal, o predicado verbal, nominal e verbo nominal. Vai depender desse cara aqui, ó, do reconhecimento do verbo. Então, vamos ver lá. Ó. A predicação tem a ver com transitividade. Né? Transitividade significa deslocar-se, sair de um lugar para o outro. E os verbos transitivos, eles são aqueles que necessitam de um complemento. Então, conforme essa predicação, os verbos podem ser intransitivos, que não têm complemento, os transitivos, que podem ser transitivo direto, né? E o transitivo indireto, e os chamados verbos de ligação. Então, característica do verbo é isso aí. Aqui é que você identifica o nome do predicado. Né? Então aqui, por exemplo, ó, predicado verbal, o núcleo da informação, ele está no predicado contido num verbo que é transitivo direto ou indireto, ou ainda num verbo intransitivo. Então nessas 3 frases a gente tem o chamado predicado verbal. Como que eu sei que é um predicado verbal? Então, primeiro, eu identifico isso aqui, ó. Então aqui está o predicado desta frase, tendo Carlos como sujeito. Aqui está o predicado desta frase, tendo Carlos como sujeito. Aqui está o predicado dessa frase, tendo Carlos como sujeito.
Ao identificar o predicado, eu identifico o verbo e vejo a que classe ele pertence da transitividade. Então, o verbo comprar é um verbo que exige complemento sem preposição. Então, é um VTD. Verbo transitivo direto. O verbo gostar, ele exige complemento preposição de, é um verbo transitivo indireto. E o chegar é um verbo intransitivo. Portanto, a partir daqui eu identifico um verbo, um predicado verbal. Então, o predicado verbal precisa ter um verbo transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo. Já o nominal, ele precisa ter um verbo de ligação. Então aqui, ó, a prova foi difícil, o menino parece triste. Esse foi difícil, o verbo ser é um verbo de ligação, liga o difícil ao núcleo da prova ali, que é o núcleo do sujeito, e liga o triste ao menino, que é o núcleo do sujeito ali, o predicativo do sujeito. Então faz assim, por exceção, tem verbo de ligação? Tem, predicado nominal. O restante é predicado verbal. E tem os dois, que é uma mistura, um predicado misto. Você vai encontrar os dois, as duas características. Então, por exemplo, o predicado verbo nominal ele vai apresentar dois núcleos. Um é o verbo, o outro é no próprio predicativo, que é isso aqui, ó, predicativo do sujeito. Ó. O menino chegou ao colégio machucado. Machucado é uma característica do sujeito, né, que é o menino. E você pode colocar o verbo estar de ligação implícito, que ele está escondido. Ó. O menino chegou ao colégio e estava machucado. Esse é o predicado verbo nominal, que é a mistura. Nós temos também o chamado predicativo do objeto, que é um elemento que caracteriza o objeto. Ó. O juiz julgou o réu culpado. Julgar é um verbo transitivo direto, então temos um predicado verbal. O réu, no caso, é o objeto direto e o culpado é a característica do réu, que é o chamado predicativo do objeto, característica do objeto. Então você pode construir a frase assim, ó. O juiz julgou o réu como sendo culpado. O predicativo, que é o chamado predicado verbo nominal. Tá? Vamos pegar essa parte de ortografia também, e a parte de grafia e acentuação, que é outra coisa que me perguntaram. Como é que eu posso fazer para estudar isso aqui? Bom, legal. Vamos na parte de grafia primeiro. Eu chamaria a atenção dos candidatos aí, né? Teriam um certo cuidado com essas palavras, o A com H, o A sem H, a diferença do mas e mais, o onde aonde, por hora com H sem H, tampouco e tampouco. Aí você tem uma mudança de sentido, ao invés de, em vez de, né, aqui. Ao encontro de encontro a, aqui, por exemplo. Né, o cercadeia, a cerca com H. E, sobretudo, né, gente, o uso dos porquês. Isso aqui cai bastante em prova. E uma certa atenção com palavras com essa grafia, com essas letras. Nesse ponto aqui, a grafia, eu acho que eu chamaria atenção nesse ponto aqui. No caso da acentuação, então a regra de acentuação ela envolve as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, que tem a ver com sílaba tônica, né? E principalmente o novo acordo ortográfico, com essas mudanças aí, ó, paroxítonas com ditongos é e oi, que perderam acento, né? Como por exemplo a palavra ideia, assembleia, comboio, joia, e também aquelas com a duplicidade das vogais e e o, né? Que também perdeu o acento, que era o acento circunflexo, né? Eles ou elas creem, espero que deem, eles ou elas deem, certo, eles ou elas leem, né? O voo está atrasado, e assim por diante. Então, eu ficaria aqui, tomar um certo cuidado, muita atenção aí com essa parte do novo acordo ortográfico. E, sobretudo, as regras de acentuação das oxítonas e paroxítonas, já que proparoxítonas todas são acentuadas. Tá? Então, essa parte aí ficaria dentro desse contexto, numa questão de acentuação, que é algo que muito provavelmente você vai ter na sua prova, porque eles gostam muito, né, de perguntar acentuação, e normalmente eles perguntam a mesma regra. Então, as paroxítonas, por exemplo, paroxítonas terminadas por ditongo crescente, história, né, uma delas, né, consultório, série, carie, são as chamadas paroxítonas terminadas por ditongo crescente. Cai bastante em prova isso também. E, por fim, verbos, gente. Então, verbos. Que me perguntaram de verbos, né? Como é que eu estudo verbos aqui? Eu separei para vocês, ó. Tempos e modos, verbos primitivos e verbos derivados.
Então, tempos e modos aqui, o tempo pretérito, presente, futuro. Né? Como que você identifica o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, mais que perfeito. Aí o presente e o futuro, tem o futuro do presente, o futuro do pretérito. E aí os chamados modos, né, indicativo. Então você tem presente do indicativo, futuro do subjuntivo, o presente imperativo, futuro imperativo, por exemplo, que são as conjugações, as chamadas conjugações e as formas verbais. E relacionado a esse assunto dos tempos e modos, eu partiria para os verbos aqui, ó, chamados primitivos. Eles gostam muito desses verbos aí, ó. Haver, reaver e requerer. Isso cai muito nessas provas, né, nesses concursos da área militar. É muito questionado esses três verbos aí. E a partir daí, vamos identificar, por exemplo, os verbos primitivos, que são os verbos que nasceram primeiro, né? Ter, vir, pôr e ver, e os derivados desses verbos. E por que eu trago isso como exemplo para vocês? Porque são situações que caem em alguns concursos, por exemplo, o verbo manter, intervir, repor, prever, são verbos derivados do verbo ter. O verbo manter é derivado do verbo ter. Né? Aqui, por exemplo, ó, o intervir é derivado do vir, o repor é derivado do pôr, o prever é derivado do ver. Como que eu cheguei a essa conclusão e por que eu tenho que saber isso? Olha isso aqui, ó. Todos mantiveram a calma. Primeiro, o verbo manter é derivado do verbo ter porque ele tem a mesma terminação, tá vendo? E segundo, porque ele tem a mesma conjugação. Ó. Se eu tirar essa primeira parte do verbo, claro que eu vou tirar o verbo do contexto, né? Ó, todos tiveram a calma. Então existe essa conjugação, tiveram. Então o derivado, que é o verbo manter, ele tem a mesma conjugação do verbo primitivo, além da mesma terminação. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Né? Então o verbo intervir, eu sei que é derivado do verbo vir por dois motivos. Primeiro, porque ele tem a mesma terminação. Né? Segundo, porque é o que eu faço aqui, ó. Eu posso tirar essa primeira parte do verbo, ó. Olha lá. Ele ou ela veio. Então essa conjugação existe do verbo primitivo e o derivado vai ter exatamente a mesma conjugação. Ele ou ela veio, ele ou ela interveio. Eles propuseram uma solução para o problema. Verbo propor, derivado do verbo pôr. Como é que eu sei que ele é derivado do verbo pôr? Porque ele tem a mesma terminação e a mesma conjugação. Então olha aqui, ó. Eu tiro essa primeira parte do verbo, que é o derivado, olha lá. Eles ou elas puseram. Claro que você tira o verbo da frase para mudar o sentido, né? Porque não vai ter sentido esse verbo aí, ó. Então, se eu tenho o puseram, eu tenho o propuseram, eu tenho o repuseram, eu tenho o compuseram, que é qualquer verbo derivado dele. E, por fim, o verbo prever, que é derivado do verbo ver, que eu faço a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Eu posso tirar essa primeira parte aqui, olha lá, ele ou ela viu. Então, como que você identifica a conjugação, as formas do verbo? Essa é a palavra-chave que pode aparecer no enunciado da questão. Ou essa daqui. Como que você identifica? Primeiro pelo verbo, pela terminação do verbo. E depois você faz isso aqui, ó. Tira, como eu fiz aqui, ó. Ah, então existe a conjugação tiveram. Então existe o mantiveram. Aí você tira aqui, ó. Tá? Ah, então existe a conjugação veio. Então existe o interveio. Então para cá, ó. Tira. Existe a conjugação puseram. Então existe o propuseram. Tira aqui também. Né? Existe a conjugação viu. Então existe o previu. Então, bastando tirar essa primeira parte do verbo e a gente identifica tudo isso aí para vocês. Fechamos? Maravilha? Deu para entender bastante coisa aí? Deu, né? Claro, né, gente? Que aqui a intenção é levar o candidato, é trazer, melhor dizendo, o candidato para assuntos específicos, né? Alguns candidatos me perguntaram isso, não é? Não tem o objetivo aqui de trazer a matéria de uma maneira geral, mas são assuntos que você deve tomar cuidado. Então, essa atenção que você tem que ter durante a semana que antecede a prova, dar uma olhadinha nessas expressões que eu mostrei para vocês aqui,
Então, termos, são assuntos ligados ao edital que a gente encontra nos últimos concursos. Então, são assuntos que a banca gosta de perguntar. Então, de repente, você vai estudar um verbo ali, nessa semana que antecede a prova, de repente é um verbo que cai na sua prova lá, tá bom? Então, é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Se a gente não se encontrar aqui novamente, uma boa prova para vocês, façam com calma, vão com tranquilidade, com leitura tranquila, uma leitura básica dos textos, o enunciado da questão, tomar bastante cuidado com o enunciado da questão, com como vem a pergunta sobre o assunto, correto, incorreto, de acordo com a norma padrão, de acordo com a norma culta, substituição de expressões, isso faz muita diferença na hora da interpretação do enunciado. Tem muita gente aí que me procura que sabe resolver a questão, mas não entendeu o enunciado. Então, ó, não entendi o enunciado, o que é para fazer no enunciado? Então, faz a leitura com calma. Fechou? Boa prova para vocês, valeu, obrigado pela atenção, até a próxima.